Sejam bem-vindos ao projeto Visita ao Passado. Hoje, mencionaremos a Revolta da Cachaça. O final da primeira metade do século XVII foram anos muito complicados para a cidade do Rio de Janeiro. A capitania vinha sofrendo pela falta de recursos financeiros, agravados pelas epidemias de varíola que ocorreram entre os anos de 1642 a 1646, levando à morte de muitos escravos que trabalhavam no setor exportador de açúcar. Esta crise viria a causar uma desestabilização social no Rio de Janeiro, desestabilização essa que seria agravada através de decretos da coroa portuguesa, que proibiam a produção de aguardente, um derivado da cana-de-açúcar, assim como o seu consumo e a exportação. Dessa forma, em 1649 é criada a Companhia do Comércio, um órgão com o objetivo de controlar o comércio colonial, uma manobra que viria a ser um golpe muito duro para a capitania do Rio de Janeiro. Voltando um pouco no tempo, para 1617, período anterior à criação da Companhia de Comércio, a coroa portuguesa já vinha proibindo a produção de aguardente na colônia. O então governador do Rio de Janeiro, Constantino Menelau, já havia desobedecido estas ordens da metrópole, contornando o decreto e mantendo a produção do destilado. A partir da criação da Companhia de Comércio, o descumprimento dessa medida passou a ser muito complicado, visto que a companhia impôs maiores restrições ao comércio colonial, limitando, exclusivamente, ao uso de navios da companhia para a comercialização de produtos nos portos. A cana-de-açúcar desenvolveu um papel muito importante na economia colonial. Dessa forma, a cachaça, uma bebida fruto da extração do caldo do bagaço da cana, mostrou-se uma alternativa rentável à crise que a cidade vinha passando. O principal motivo da oposição portuguesa à criação da cachaça se tratava pela concorrência da bebida produzida na metrópole, a partir do bagaço da uva, na qual recebia o nome de bagaceira, uma aguardente de vinho. Foi para proteger o comércio da bagaceira que o decreto régio fora implementado. O governador em exercício, ao longo do decorrer da revolta, era Salvador Corrêa de Sá e Benavides, uma figura conhecida na capitania, com uma família influente. Salvador Corrêa de Sá assumiu o cargo em janeiro de 1660, sendo este o seu segundo governo, com o primeiro decorrendo entre 1637 a 1643. A relação entre o governador e a Câmara não era muito amistosa, com os setores da sociedade contrários a seu mandato. Salvador Corrêa de Sá era acusado de enriquecimento ilícito e privilegiar parentes em cargos nomeados. A principal proposta do governador para contornar as questões financeiras que a capitania estava passando estaria na criação de uma finta, um imposto territorial sobre moradias e produções regionais. Este imposto, sancionado sem a aprovação da Câmara, levou ao descontentamento de múltiplas classes sociais e foi classificado ilegal por Frei Inácio Bento, alegando ir contra as leis de Sua Majestade e as leis eclesiásticas. Por meio de reunião, a Câmara solicitou algumas mudanças nas determinações do governador, visto que grande parte da população encontrava-se em desacordo com tais medidas. Dentre as mudanças, foram solicitadas a audaciosa liberação da produção de aguardente. Este produto, fácil de vender e muito utilizado como material de troca nas rotas de contrabando, poderia ter a sua legalização em vista, algo que mudaria a economia regional, trazendo autonomia à cidade. A sociedade civil, militar e eclesiásticas, descontente com o então governador, que não acatou suas demandas de fim dos impostos, juntou-se em um movimento revoltoso que ficaria conhecido como a Revolta da Cachaça, tendo início às 5 horas da manhã, no dia 8 de novembro de 1660. O pagamento da maior parcela do novo imposto havia sido determinado para os meses de outubro e novembro. Neste período, o governador Salvador Corrêa de Sá havia se preparado para uma viagem até ao sul da capitania, com o objetivo de averiguar a presença de ouro. Este seria o momento perfeito para dar início a uma revolta. Dessa forma, em 8 de novembro, os moradores da freguesia de São Gonçalo do Amarante, na Ponta do Brado, atuais bairros de Niterói e São Gonçalo, reuniram-se em um motim armado. Liderados por Jerônimo Barbalho Bezerra, com o objetivo de derrubar Salvador Corrêa de Sá, exigindo a presença do governador interino Tomé Corrêa de Alvarenga. Jerônimo Barbalho Bezerra, líder do movimento, era um sesmeiro membro da nobreza, possuindo o título de capitão. Suas terras ocupavam territórios que hoje representam os bairros de Niterói e São Gonçalo. A primeira medida tomada pelos conspiradores foi inscrever para a Câmara de São Paulo com o intuito de estimular o apoio à revolta, medida essa ignorada pela Câmara Paulista, que não apoiou o movimento.
Os revoltosos, por sua parte, elaboraram um documento aprovado pela Câmara, saudando ao rei Afonso VI, e que vinham, através dessa revolta, reclamar da tirania, tributos e humilhações impostas à população pelo então governador Salvador Correia de Sá. Este documento recebeu um total de 112 assinaturas, mostrando que a revolta possuía muitos adeptos. O primeiro ato da revolta foi em controlar a cidade do Rio de Janeiro socialmente, através da adesão popular à revolta. Logo em seguida, os revoltosos buscaram o controle político. Agostinho Barbalho Bezerra foi designado para o cargo de governador. Os revoltosos se consolidaram na administração da cidade e iniciaram uma reorganização para promover benefícios para a chamada nobreza mercantil. Salvador Correia de Sá, que nesse ponto já havia viajado até São Paulo, publicou uma condenação à revolta e seus líderes, mas perdoava ao povo e reconheceria Agostinho Barbalho Bezerra como o novo governador do Rio de Janeiro. A aceitação de Agostinho por parte de Salvador se deu a partir das medidas apaziguadoras propostas pelo novo governador, com o intuito de desacelerar os ânimos dos revoltosos. Este posicionamento do atual governador Agostinho Barbalho Bezerra não agradou os revoltosos, levando a um movimento de deposição do mesmo em 8 de fevereiro de 1661. Em seu lugar, assumiu seu irmão, Jerônimo Barbalho Bezerra, na qual agiu de forma autoritária, perseguindo aliados de Salvador Correia de Sá, assim como os jesuítas. Esse movimento desagradou a Salvador Correia de Sá, e rumores de uma invasão começariam a surgir na capitania. O ex-governador, de fato, estava reunindo uma força invasora, constituída pelo apoio dos paulistas, assim como o reforço de indígenas aliados dos jesuítas e tropas vindas de Salvador. Em 6 de abril de 1661, Salvador Correia de Sá dá início ao ataque, cercando a cidade por terra e mar. Por terra, o ex-governador liderou tropas compostas por paulistas, indígenas e escravos, ao mesmo tempo que, pelo mar, desembarcavam na costa tropas comandadas pelo general Manoel Freire e o almirante Francisco Freire. Apesar de participarem do desembarque, as tropas portuguesas tinham ordens do vice-rei para que mantivessem uma neutralidade no início do conflito. A coroa portuguesa, que se encontrava em guerra com a Espanha desde 1640, após o término da União Ibérica, temia perder o controle da capitania e que os revoltosos se aliassem às tropas espanholas. Nas primeiras horas do ataque, Salvador Correia de Sá enfrentou pouca resistência das tropas revoltosas, conquistando rapidamente a cidade. Após sua vitória, Salvador reestabeleceu seu cargo de governador e convocou um tribunal para a condenação dos líderes da revolta. Jerônimo Barbalho Bezerra foi o único condenado à morte, com a sua cabeça sendo decapitada. Os demais membros da revolta foram condenados à prisão e enviados à metrópole. O Conselho Ultramarino desaprovou a forma como Salvador Correia de Sá lidou com a revolta e, portanto, no dia 17 de maio de 1661, enviou um pedido à Rainha Regente para que fosse escolhido um novo governador para a capitania do Rio de Janeiro. Para o cargo, fora escolhido Pedro de Melo. Em 29 de abril de 1662, Pedro de Melo assume o cargo de governador no Rio de Janeiro. Todos os revoltosos presos, que ainda estavam vivos, foram libertados até 1667. Sendo publicado, no ano seguinte, uma anistia a todos os envolvidos. Apesar da revolta inicialmente ter aparentado um fracasso, suas medidas de eliminação dos impostos e liberdade comercial foram mantidas na capitania. A revolta também foi responsável por consolidar no poder a chamada nobreza mercantil, que influenciou as decisões políticas da cidade ao longo dos séculos XVIII e XIX. Isso influenciou nas fiscalizações do comércio da aguardente, que passariam a ser contrabandeada com muito mais facilidade até a sua liberação em 1695. A família Correia de Sá perdeu influência na cidade, deixando de participar das decisões políticas, com nenhum outro Correia de Sá assumindo o cargo de governador no Rio de Janeiro. Para mais histórias do Brasil, siga o canal e acompanhe os próximos vídeos. Um abraço e até a próxima.